E eu passaria agora, então, a primeira live do nosso evento, intitulada Aprendizagem Autorregulada e Formação de Professores, justamente pegando um gancho com a fala do professor Renê, pegando um gancho com a fala do professor Renê, realmente nós vamos defender agora a autorregulação na formação dos professores. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora doutora Lutz Maria Bragnoloro Frison. Ela é professora associada do Programa de Fundamentos da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas. Na sequência, falará a professora Jussara Cristina Barbosa Tortella, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Camp. E eu finalizarei a live. Então, com a palavra, professora Lourdes. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero dizer da minha grande alegria de estar aqui neste evento com todos vocês e ter escutado as palavras do professor Renê, do diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, que calaram fundo, porque realmente isso reforça o nosso desejo de cada vez investir mais na educação e de acreditar que a gente ainda pode fazer a diferença num contexto tão dramático e tão peculiar como está acontecendo conosco. Então, ao cumprimentar o diretor Renê Trentin Silveira, eu saúdo a todos e todas que escolheram estar conosco nesses 3 dias de evento. Muito especialmente, eu quero saudar a Eveli e a Jussara por terem sido parceiras incondicionais, amigas, lutadoras, dedicadas, no nosso, então, 2º Seminário Internacional de Aprendizagem Autorregulada e Motivação, que vai abordar, então, desafios e aplicações no contexto educativo durante esses 3 dias. Então, eu só tenho palavras de gratidão a essas 2 grandes mentoras desse evento junto comigo e a todos que nos ajudaram na Unicamp a conquistar e a fazer esse evento na modalidade que está acontecendo. Lembramos que esse evento acontece justamente em um tempo incerto e tumultuado, mas traz um significado bastante peculiar a todos os estudantes, professores e pesquisadores aqui reunidos, porque se propõe a pensar e refletir sobre o fazer docente e sobre as aprendizagens acadêmicas. Isso já, por si só, já é um grande desafio. Mesmo que em nossa mesa, cada uma de nós aborde recortes específicos da formação de professores, realizaremos, então, esta live num horizonte de parceria e de coparticipação, com ênfase, então, na aprendizagem autorregulada e formação de professores no Brasil, pontuando mesmo que brevemente, iniciativas, inovações e desafios para a pesquisa e a prática pedagógica. Para pensar o processo de formação de professores no Brasil, temos que considerar as mudanças, as transformações e as exigências que estão presentes em nossa sociedade, principalmente o intenso uso da internet, que influencia de forma incalculável, direta ou indiretamente, o exercício da docência, bem como os processos de desenvolvimento e de aprendizagem dos nossos estudantes, principalmente neste momento atual, no qual enfrentamos problemas educacionais em todos os segmentos da escolarização, em função do distanciamento social, causado pelo Covid-19. Fato esse que tem exigido de todos nós, professores, maior investimento nas aulas que ministramos, hoje todas elas praticamente de forma remota. Todos sabem que, por causa do Covid-19, as aulas presenciais, na maioria dos países, foram suspensas. No Brasil, desde março deste ano, fomos obrigados a buscar outras alternativas para manter o processo de ensino e de aprendizagem durante a pandemia. Passamos a utilizar plataformas online, tecnologias e aplicativos com os quais, até então, ainda nem tínhamos trabalhado e nem tínhamos grandes conhecimentos. A prova disso é que esse nosso evento teve que ser totalmente reformulado para ser realizado nesta nova modalidade. E, em função disso, inúmeras dificuldades, inúmeros desafios. As aulas online, por sua vez,
desencadearam muitas dificuldades e desafios impostos a todos nós, professores, de diferentes níveis de escolarização. Passamos a trabalhar com a presença e a interferência e as possibilidades das tecnologias digitais, mas nos deparamos também com a falta de infraestrutura, a falta de equipamentos, de redes, de conexão segura e, principalmente, acima de tudo, a falta de formação, capacitação para o enfrentamento das adversidades relacionadas a essas tecnologias. Cabe lembrar que todas nós, ou pelo menos na sua grande maioria, somos iniciantes desse novo modelo pedagógico. Por outro lado, entendemos que, independentemente da pandemia, nos últimos anos, a formação de professores e a prática profissional tem caminhado para uma revisão e ressignificação desta prática pedagógica, não mais centrada na transmissão de conhecimento, mas tomada como mediadora do processo formativo. O professor, então, passou a ser considerado alguém que constrói e reconstrói sua atuação, conforme as demandas e necessidades, considerando suas experiências, seus percursos e exigências que emergem do dia a dia da profissão docente. O conceito de docência também tem se modificado. A docência deixou de ser considerado um ato diretivo e passou a ser vista como um ato mais dinâmico, intencional e planejado. O estudante, por sua vez, participando de aulas online, precisa ser cada vez mais autorregulado, precisa aprender a lidar com os distratores que surgem toda hora ao utilizar celulares, WhatsApps, Facebook, FaceTimes, games, computadores, televisores, todos eles presentes no seu entorno, o que os afastam cada vez mais do processo de aprender, pois tudo acontece ao utilizarem a mesma ferramenta, onde as aulas estão acontecendo. Mas a cada nova mensagem é uma nova distração, é uma nova procrastinação em relação àquilo que estava ou deveriam estar fazendo. Isso acontece não só com os alunos, mas com todos nós. Se não tivermos controle e consciência, acabaremos perdendo o foco dos objetivos dos quais estávamos envolvidos, ou tínhamos, então, planejado para serem realizados. Algumas pesquisas consideram que a procrastinação acadêmica não é um fenômeno inerente à personalidade humana, mas está intrinsecamente relacionada a eventos de caráter situacional, sendo o ambiente uma de suas fontes de estimulação. Por sua vez, o docente busca sua própria superação. Pensa em novas investidas, articula estratégias que possibilitem e potencializem avanços em sua prática docente, ajudando os estudantes a se envolverem para aprenderem mais e melhor. Surgem, assim, grandes desafios. Por exemplo, o que e como fazer para superar ideários pedagógicos alicerçados em práticas tradicionais? A mudança eminentemente vem surgindo, mas exige que o professor gerencie suas aulas de forma consciente e deliberada, pensando em propostas de trabalho que envolvam os estudantes para aprender. Mas muitas vezes, e na maioria delas, os estudantes têm dificuldade para responder às questões sobre o que, quando, como, com quem estudar ou fazer algo. Assim estariam nesses questionamentos descritos os graus de liberdade que o estudante tem para fazer suas escolhas. Mas, neste caso, é imprescindível a ajuda do professor, pois este assume o papel de mediador para ajudar os alunos a se organizarem, sistematizando algumas práticas, as quais podem ser ancoradas no construto da autorregulação da aprendizagem, tema central do nosso evento. E tema que tem atraído o interesse de inúmeros pesquisadores, professores em diferentes contextos da educação formal. Em relação específica à autorregulação da aprendizagem, teoria que ancora todo o nosso evento, podemos dizer que, segundo Panadeiro, Ganda e Borochovitch, que fizeram uma revisão de literatura bastante grande, existem vários modelos, entre eles Bandura, o Zimmer, Boykarts, Weiner e Dick, Printich, Jarvella e Miller, que, embora entre si,
trazem algo em comum, apresentam podem ser ensinados a serem mais estratégicos e bem-sucedidos para aprender. Entre esses modelos, existe o consenso que a autorregulação da aprendizagem envolve o controle dos processos cognitivos, evidenciam que é irrelevante como a aprendizagem, ressaltando que a autorregulação pode ser desenvolvida em qualquer etapa do ensino, desde o básico até o superior. Em nossos estudos e pesquisas, optamos pelo modelo do Zimmermann, o qual pontua que a autorregulação da aprendizagem é o grau com que o aluno se envolve de forma ativa, metacognitiva, motivacional, comportamental, para realizar e alcançar metas pessoais. Para isso, é preciso que o estudante desenvolva pensamentos, sentimentos e ações durante o desempenho de tarefas em ambientes de aprendizagem. A maioria já sabe, mas neste evento vão ouvir várias vezes que o modelo Zimmermann apresenta 3 fases cíclicas, que é a antevisão, que é o planejar a ação, a execução, que é realizar o que foi previsto, e a autorreflexão, que é pensar sobre o que foi feito. Essas fases se articulam, pois são processos integrados e dinâmicos em seus subprocessos, em que se encontram demarcados por algumas estratégias a serem trabalhadas, tais como metas, estabelecer metas, planejar estrategicamente, gestar o tempo, ter foco na atenção, buscar ajuda ou informações e, além disso, aprender a autoavaliar-se. Tudo isso se constitui em uma maneira de organizar e planejar a aprendizagem antes e durante sua realização, de forma que, na revisão das tarefas, os alunos possam verificar os resultados obtidos. Durante mais de 20 anos, o Grupo GEPAR, Grupo de Estudos e Pesquisa da Aprendizagem Autorregulada, do qual sou líder, vem realizando pesquisas com essa temática, e percebemos cada vez mais que quando o estudante aprende a aprender, ele supera as suas limitações e passa a gerenciar as etapas do seu trabalho e a utilizar as estratégias com as quais organiza seu tempo, seu local, sua atenção, lidando melhor com sua ansiedade. Portanto, o estudante precisa pensar em quais condições se encontra para aprender. Assim, encontrará alternativas do que fazer para superar esses obstáculos. Mas será que já superamos os problemas em relação a isso? E o professor na escola pública e da universidade está preparado para o enfrentamento desta nova realidade? Em termos gerais, identificamos nos estudos relacionados em relação à formação docente um conjunto de tendências. A emergência de uma perspectiva de ensino mais centrada na participação do aluno, acompanhada pela crescente ênfase na escolha e na utilização de estratégias de aprendizagem. A escolha de uma abordagem pedagógica mais aberta, que envolva o estudante na tomada de decisões, provocando-o a ser mais autônomo, mais consciente, autor e gestor, então, da sua própria prática. Para isso, é preciso investir na formação de professores, capacitando-os a trabalharem com a autorregulação da aprendizagem, com ferramentas online, porque entendemos que o professor autorregulado ensina e aprende, e com isso consegue ter maior eficácia ao autorregular sua prática. No Brasil, tudo isso ainda é pouco pesquisado, mas estamos nos debruçando fortemente sobre isso. Estudos sobre essa temática são necessários e esperamos que este evento possa contribuir para ampliar esforços em direção a propostas pedagógicas que visem o desenvolvimento de competências autorregulatórias, especialmente para a formação de professores. Espero que essas breves palavras possam contribuir com todos nós, na formação de professores, nas nossas práticas pedagógicas e na realização desse evento, que a gente saia mais instrumentalizados para compreender a autorregulação e internalizá-la em nossas práticas. O nosso tempo é curto e eu passo a palavra para a Jussara, que vai continuar, então. Um forte abraço a todos.
Bom dia a todos e a todas. Eu faço meus agradecimentos iniciais, cumprimentando primeiramente o professor René e agradecendo as gentis palavras na abertura que fortalece o nosso evento. A professora Eveli e a professora Lourdes estão parceiras nessa jornada. E cumprimento principalmente a todos os participantes, professores e pesquisadores dos diferentes segmentos da educação. Minha fala está centrada principalmente na formação de professores, iniciativas e desafios. Não há atividade profissional que hoje seja plena apenas com conhecimentos adquiridos durante a formação inicial. Com a educação não é diferente. Estudos a respeito do desenvolvimento profissional de professores destacam a complexidade da formação, ambiguidades na caracterização do perfil profissional, a fragmentação e imprecisão dos currículos da formação inicial, tão bem apontados por Gatti e Barreto. Mesmo quando os alunos das licenciaturas conseguem realizar um curso que apresenta uma formação consistente para essa etapa, há que se considerar que não basta o término da graduação, pois o desenvolvimento profissional se dá ao longo da carreira. Para Day, terminar o curso é importante, mas não é suficiente para uma boa prática profissional. Quando termina o curso de graduação, o professor se depara com situações desafiadoras no processo de ensino e aprendizagem, situações estas que muitas vezes não foram refletidas no período da formação, tanto do curso de pedagogia como das licenciaturas. Destaca-se nesse contexto a necessidade da formação continuada, que venha ao encontro das exigências do fazer docente. Ainda mais, mesmo para aqueles que possuem vasta experiência em suas reflexões, percebem que as características são sempre novas, né? Uma nova turma, uma nova escola, série com os quais atua. Nesse panorama se insere a formação continuada. Há diferentes práticas de formação continuada apresentadas atualmente. Basicamente, 3 modelos: aqueles promovidos pelas instituições públicas, né, que pretende proporcionar ao professor algum aspecto relacionado, alguma política pública de educação, como, por exemplo, a alfabetização, o ensino da matemática, cursos que são organizados a partir de alguma demanda de uma ou mais escolas, e ações de formação que ocorrem a partir de um grupo de professores que tem interesse por aprimorar, discutir e repensar a sua prática. Considero que essa última organização, grupos de estudo, como a que mais se aproxima de uma formação que enxerga o professor como protagonista do próprio desenvolvimento profissional. Entendo que a aprendizagem do professor se dá principalmente quando ele começa a refletir sobre como o aluno aprende e sobre as melhores formas de ensinar, considerando as diferenças individuais do processo de aprendizagem encontrados na sala de aula. Um dos construtos que tenho fortemente defendido para a formação continuada dos professores é o da autorregulação da aprendizagem, que considera, como bem disse a Lourdes, o papel ativo do aluno e o papel determinante do meio, nesse caso, o processo de ensino, e, ao mesmo tempo, né, o papel ativo do docente, considerando o seu desenvolvimento profissional. Eu tenho desenvolvido, nos últimos 6 anos, aproximadamente, um projeto de autorregulação,
que inclui a formação continuada de professores. E eu verifiquei, né, que em cerca mais ou menos de 200 participantes ao longo desses cursos, que apenas 8 haviam estudado esse construto na formação inicial. E desses, né, que relatavam, foram alunos da Unicamp, né, participaram de disciplinas que são oferecidas aí na Unicamp. Esses cursos aconteceram na região metropolitana de Campinas. E eu considero um dado importante, vai ao encontro das assertivas do pouco conhecimento dos professores sobre a autorregulação da aprendizagem, bem apontados pela professora Eveli nos meus trabalhos e também, né, pela professora Veiga Simão e pela professora Lourdes. O trabalho que desenvolvo junto aos docentes reflete a formação continuada, então, dentro da própria escola, aquela que parte do interesse dos participantes e que permite que, no coletivo, os professores possam resolver problemas, planejar situações desafiadoras, organizar um ambiente de aprendizagem, escolher estratégias, repensar sobre a sua prática com os seus pares. Tais ações, quando escolhidas pelo próprio professor, faz dele um agente do próprio desenvolvimento profissional. Reforço aqui a importância da parceria escola-universidade. Um dos aspectos principais para acontecer o grupo de estudo é o interesse da instituição e a inscrição voluntária do docente. Destaco que, para verificarmos alguns resultados, é preciso criar esse espaço de diálogo a longo prazo, que se daria a partir de um planejamento intencional por parte do grupo. Então, contando um pouquinho, né, geralmente essa formação, a estrutura dessa formação é organizada da seguinte forma: a gente faz encontros quinzenais de aproximadamente 2 horas ao longo de um ano todo, né? O levantamento, a gente parte de um levantamento dos principais problemas relacionados à forma como os alunos se engajam e conduzem os estudos. Depois disso, um estudo de textos relacionados ao construto da autorregulação e da metodologia aí do projeto. No caso, eu tenho desenvolvido o projeto As Travessuras do Amarelo e o projeto Testas, em parceria com o Grupo Guia da Universidade do Minho, sob a liderança do professor Pedro Rosário. A gente estuda junto aos professores, então, a dinâmica cíclica da aprendizagem autorregulada, a promoção dos processos de autorregulação, basicamente no ensino fundamental, que nós temos trabalhado, o papel das narrativas como uma ferramenta educativa, o ensino de estratégias, a ideia da infusão curricular, a preparação de materiais, e o desenvolvimento de diferentes projetos, considerando as necessidades das turmas. E, por fim, a discussão e avaliação das atividades para novos planejamentos. Um aspecto importante que é destacado entre os encontros é a ideia de que escolher e controlar são 2 pilares da autorregulação da aprendizagem. Então, quando o aluno se sente ativo, podendo decidir e planejar ações relacionadas à sua própria aprendizagem, tais como decidir como e quando estudar, planejar um cronograma de estudo, ou o que precisará desenvolver em determinada atividade, decidir como e para quem pedir ajuda quando necessário, ele tem mais chances de ser autorregulador e realizar atividades com sucesso. Isso também se aplica ao trabalho do professor. Então, quanto mais oportunidades ele tiver, né, de ser aí o idealizador dos seus planejamentos, da sua prática, né, refletindo sobre o seu papel, tanto mais a sua atividade terá sucesso. E nesse tempo, né,
de formação com diferentes grupos de cidades diferenciadas, com secretarias de educação, com escolas particulares. Nós chegamos a algumas considerações sobre o desenvolvimento dessa formação no formato dos grupos de estudo. Então, um aspecto importante é que antes de estudar o conceito de autorregulação, a ideia que prevalece entre os professores é que é uma aprendizagem individual, sem a ajuda dos outros, né? E isso vai sendo discutido ao longo do curso e vai sendo desmistificada essa ideia. Uma outra questão que é bastante importante foi apontado pelos professores, a partir de um levantamento dos problemas relacionados aos processos de estudo realizados pelos alunos, foi considerado positivo. Estabeleceu-se como ponto de partida para a produção e planejamento de materiais. Dentre os problemas destacados, o que a gente evidencia? A não realização das tarefas em sala de aula e para casa, a falta de hábitos de estudo dos alunos, falta de concentração, de compromisso, a falta de parceria na família e no acompanhamento dos estudos. Então, ao longo da formação, a gente vai, problematizando essas questões. Outro fator importante, é que o projeto, a metodologia do projeto ajuda na organização, no planejamento e no engajamento. Então, a gente monta um cenário, faz a utilização de organizadores prévios, a narração da história como ferramenta e a exploração da história. Geralmente, os professores destinam 1 ou 2 dias para o desenvolvimento de atividades refletindo sobre o ensino de estratégias de autorregulação. A importância da troca efetiva entre os componentes do grupo, Então, os planejamentos eram previstos a partir das discussões realizadas na formação, discutidos, encaminhados por e-mail, análise, feedbacks, para o encaminhamento da atividade com os alunos. Tudo isso em parceria com o grupo. Outra questão que os professores evidenciaram é o ponto de ligação entre a história, a narrativa do projeto e a vida pessoal ou escolar da criança e do próprio educador, Esse aspecto foi considerado como fundamental para a aprendizagem de estratégias autorregulatórias. Algumas conquistas, Então, que os alunos aprenderam efetivamente a planejar, executar e ativar as suas atividades, a melhoria no engajamento, a organização de materiais e tempos de estudo pelos alunos, a conscientização de alguns pais sobre a importância da utilização das estratégias de aprendizagem. E os desafios, como sempre, a continuidade desse processo com todos os alunos, principalmente, aqueles que não conseguiram, não viram uma mobilização na utilização das estratégias e o maior envolvimento das famílias. Então, finalizando, eu acredito que o grupo de estudo possibilitou que os professores se sentissem protagonistas no processo de ensino e de desenvolvimento, conscientizando-se da necessidade da organização de situações didáticas intencionais, a fim de compreender e refletir sobre suas próprias ações e escolher, e utilizar estratégias. Essa forma de agir pode reverberar na forma como os alunos se engajam nas atividades escolares. É nisso que a gente tem fortemente investido as nossas ações. Então, eu, finalizando aqui, agradeço, a atenção de todos e de todas e convido-os nesse evento, a trocar muitas ideias sobre tais desafios e outros apresentados no decorrer desses 3 dias.
Então, muito obrigada pela atenção e um bom evento a todos. Eu passo a palavra, então, para a professora Eveli. Então, eu vou aproveitar as falas das professoras Lourdes e Jussara para ratificar alguns pontos, né? Eu vou tentar ser bem breve, dizendo também que eu trabalho aqui na Faculdade de Educação há 25 anos, e há 25 anos que eu tenho tido como meta a formação de professores estratégicos e autorregulados. Então, o que eu queria reiterar e defender é a necessidade da autorregulação na formação de professores. E fazendo uma ponte com o que a professora Jussara falou, o quanto é importante a gente pensar preventivamente, o quanto é interessante também ver que poucas pessoas recebem essa formação em autorregulação durante o ensino da graduação. E é isso que eu gostaria de defender e justificar. Por que seria importante formar professores durante os cursos de licenciatura em autorregulação da aprendizagem? Primeiro, porque há uma premissa básica de que todo estudante pode ser um estudante autorregulado. Todo mundo pode ser capaz de fortalecer seus processos autorregulatórios. Há evidências de que isso é um investimento muito longo, mas totalmente passível de ser realizado dentro da escolarização formal. Agora, para isso, como é que a gente forma estudantes autorregulados? Qual é a conclusão que eu chego hoje? Não adianta o pesquisador ir para a escola e fazer uma intervenção com os alunos, porque ele vai embora e com ele vai embora também os princípios básicos dessa intervenção. Nós temos que atuar preventivamente, formando professores que sejam capazes de fomentar essa autorregulação. O professor, ele tem um papel multiplicador, ele é um agente multiplicador, o poder dele é assim, não dá para competir com ele, é ele a figura que a gente tem que investir. Então, eu venho defendendo bastante e venho fazendo um trabalho, tanto na sala de aula, quanto na forma de pesquisas sistemáticas, usando dinâmicas que visem o fortalecimento dos processos autorregulatórios dos estudantes. Como eu tenho feito isso? Eu tenho partido de um convite nas minhas aulas e nas pesquisas que os estudantes, os futuros professores, eu não tenho trabalhado só com futuros professores, mas tenho concentrado muito a minha pesquisa em formação de professores, formação inicial de professores. Eu convido a eles a receberem essa perspectiva da autorregulação numa dupla vertente. É um convite, um contrato de trabalho, que eles possam aplicar em si mesmo todos os ensinamentos da perspectiva da aprendizagem autorregulada, que eles possam pensar no quanto que isso pode fortalecê-los a se tornarem estudantes mais autorregulados, e convido a eles a pensarem também como que eles podem aplicar todos esses ensinamentos numa futura e hipotética prática pedagógica deles. Então, tenho trabalhado dessa forma, e qual é a base da dinâmica? Qual é o cerne? A autorreflexão e a autoobservação. Tenho constatado quanto falta de um espaço mais autorreflexivo na formação de professores, um espaço que seja instituído, que seja formal, onde possa acontecer isso. Isso tem se dado, lamentavelmente, tem se dado na forma de iniciativas isoladas por pessoas como a Jussara. O dado que a Jussara traz é apenas 8 professores tiveram acesso a isso. Então, isso mostra que são iniciativas isoladas. Então, nesse sentido, eu queria dizer que formar professores autorregulados é extremamente importante. Por quê? Porque há evidências de que a autorregulação, ela é empoderadora, ela empodera alunos a aprender. A autorregulação pode ser, o aluno autorregulado, a autorregulação pode se constituir numa forma de capital cultural e contribuir para a redução de desigualdades.
Então, nesse sentido, ela é extremamente importante. Trabalhar com a formação inicial é fundamental. Por quê? Porque ele tem isso tem um caráter preventivo muito, muito grande, é muito intenso o caráter preventivo que a gente pode fazer na formação inicial, porque é importante que esse professor que passe por nós, que tem essa formação, possa levar isso para suas futuras salas de aula. Nós ainda temos que pesquisar o efeito a longo prazo dessa formação, como eu disse para vocês, lamentavelmente ainda em formas de iniciativas isoladas. Então, eu destaco a importância de que a formação de professores estratégicos e autorregulados seja a pauta das políticas educacionais, porque a perspectiva da autorregulação da aprendizagem, ela está se constituindo no cenário da psicologia contemporânea como uma forma de empoderamento do aluno. O fortalecimento dos processos autorregulatórios empodera, isso tem sido constatado como evidência das pesquisas. E um outro dado, citando Stanley Debois e Dembo, se você quer influenciar a prática docente, você tem que influenciar o professor enquanto estudante. Há que se abrir espaços para que o professor, enquanto estudante, possa pensar sobre como ele aprende, ele possa examinar suas crenças enquanto estudante, que ele possa pensar quais são os pontos fracos e fortes que ele tem como estudante. E ele acreditando na importância disso para a sua formação enquanto estudante, ele tenderá a levar isso para a sua prática pedagógica. Então, queria ressaltar, eu quero ser breve, porque eu quero que sobre ainda um tempo para a gente discutir, eu quero ressaltar que a gente deixe que isso que a gente está fazendo agora deixe de ser iniciativas isoladas para que vire pauta, para que vire bandeiras a serem defendidas nas políticas educacionais. Então, gostaria também de agradecer mais uma vez a todos os presentes, reiterar meus votos de um excelente evento a todos e abrir para as perguntas no chat. Bom, a gente está tendo aqui, ainda não tem nenhuma pergunta, só muitos elogios. Vamos aguardar mais um pouquinho, a Marina está verificando aí quais seriam os questionamentos. Então, queremos agradecer também os elogios feitos e, mais uma vez, reiterar que vocês captem a nossa intenção. A gente preparou tudo com muito carinho e, na realidade, assim, pode dar certo como pode dar errado, mas independente de dar certo ou dar errado, tem o carinho da nossa intenção. E a gente quer que isso seja captado por vocês e temos certeza que será. Há uma pergunta aqui no chat que eu vou ler. Eveli, nesse sentido, você tem alguma indicação de estratégias para a conquista desse espaço, como vem sendo essa adesão aos projetos? Perguntando como vem sendo a adesão aos projetos. Olha, eu vou falar pela minha experiência em sala de aula. Eu trabalho com diferentes graus de possibilidade de fomentar os processos autorregulatórios em sala de aula. Tem sido tem sido incrível o depoimento dos alunos, dizendo assim, nossa, nunca pensei sobre isso, que bacana poder pensar sobre como eu aprendo, sobre os meus problemas motivacionais. Então, eu diria para você, Paulo, eu acho que nós temos que criar uma disciplina, fazer parte, propor mudanças curriculares que possam incluir isso. Eu acho que, assim, eu defendo, assim, o que eu percebo é que existe uma falta de espaço para que o professor pense sobre como ele aprende. Isso, assim, ele só pode ter autoconsciência sobre como ele aprende se ele tiver esse espaço para pensar. Então, eu diria isso que, assim, eu acho que é uma luta que nós, nesse evento, até temos, com a adesão que a gente teve nesse evento, num contexto tão difícil, eu acho que a gente fica muito mais forte para brigar por isso. Mas eu acho que tem que ser iniciativas para além das isoladas. Agora, começa assim, a gente vai no boca a boca, e do boca a boca vira
política vira uma proposta, então eu penso assim, mas muito obrigada pela sua pergunta, Paula, eu vou passar aqui para, eu vou só fechar, a adesão aos projetos tem sido maravilhosa, né, tanto nas pesquisas que a gente desenvolve, quanto nas experiências, eu tenho feito muitas experiências em sala de aula e avaliado essas experiências. Uma pergunta que veio aqui, do Matheus, fiquei realmente interessado na fala sobre o modelo do Zimmermann. Alguma bibliografia recomendada? Sim, Matheus, muitas bibliografias. O Zimmermann produziu incrivelmente nessa área. Podemos passar depois para você. Pode fazer um contato conosco que passaremos. Professora, quais seriam os desafios da implementação da aprendizagem autorregulada em larga escala através de políticas públicas municipais, estaduais e federais? Olha, eu acho que, assim, eu não sei se as colegas querem responder isso, né? Talvez Jussara, Lutz possam responder os desafios. Eu acho que são inúmeros os desafios, mas eu acho que é possível, é possível. Eu vou passar um pouco a palavra para as colegas, e tem mais depois, eu vou passar, e não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, tem mais uma pergunta, que é da Patrícia também Silveira, considerando a questão do empoderamento do estudante com autorregulação, pode impactar a diminuição das desigualdades firmados principalmente pela BNCC. Vou passar um pouco para as colegas, depois eu posso... Está surgindo muitas perguntas, então talvez a gente tenha que dar um teto para elas, assim, mais umas 3, 4 perguntas. Vou passar para a Lutz e para a Jussara. Pelas perguntas que estão surgindo e pela fala que a Iveri acabou de pontuar, existem muitas alternativas de a gente trabalhar com os estudantes na universidade. Na nossa universidade, na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, nós temos trabalhado com o grupo que está sob minha orientação intensamente nas oficinas. Eu tenho vários trabalhos atingindo inúmeros alunos. A gente tem feito oficinas em sala de aula, direta com os estudantes universitários, para que eles consigam aprender a autorregular suas aprendizagens. Então, a gente tem proporcionado momentos de reflexão que antes eles não se davam conta, eles não tinham muito a noção de quanto eles teriam que se organizar ao sair do ensino médio para entrar na universidade, para dar conta de tudo aquilo que está sendo colocado na universidade. Nós temos feito com todas as áreas do conhecimento, eles nos convidam, e nós temos todos os doutorandos e os bolsistas de iniciação científica envolvidos nesse programa, e temos feito realmente muitas oficinas, e consequentemente, temos tido resultados bem significativos, de alunos se darem conta o quanto eles precisam cuidar da objetivação das suas aprendizagens, cuidar do uso do celular em momentos inapropriados, porque o aluno tem que sistematizar as suas aprendizagens para poder aprender, porque ele acha que tudo pode acontecer ao mesmo tempo, e com isso ele procrastina as atividades e deixa muito de lado aquilo que é efetivamente importante para a sua aprendizagem. Então, esse modelo que nós trabalhamos da autorregulação da aprendizagem tem sido trabalhado com inúmeras turmas. E tem os colegas aí, alunos e pessoas que estão participando do evento, que estão fazendo várias perguntas, que ao longo do nosso evento nós vamos contemplar, então, trabalhar um pouco mais que modelos são esses, o que acontece nessas práticas. Então, ao longo do evento, acho que a gente vai poder responder muitas questões, mas vou passar para a Jussara também, que ela possa elucidar mais algumas coisas. Eu vou tentar abranger algumas questões, são várias, né, mas eu acho que essa ideia, né, de desenvolver aí, grupos de estudo, projetos né, voltados para a autorregulação, elas vêm ao encontro, né, das propostas da BNCC. Eu acho que, assim, ela não está explícito a autorregulação da aprendizagem, mas quando a gente olha as competências, fica muito evidente para quem estuda, né, o conceito, o quanto que é preciso trabalhar essas questões aí. Eu penso que de uma forma de infusão curricular, que os professores compreendam
o construto e que possam, né, dentro do desenvolvimento das suas próprias práticas, do ensino do conteúdo, trabalhar com as estratégias de aprendizagem. Eu acho que isso é bem possível. Agora, pode se tornar uma política pública? Eu penso que sim, né? A partir do momento que realmente haja essa parceria da escola-universidade. Acho que nós temos no Brasil todo várias universidades, vários pesquisadores engajados com essas propostas e que poderiam, sim, levar adiante essa ideia e tornar como uma política pública. Mas aí tem que se ter muito cuidado, né? A partir do momento que se torna uma política pública, muitas vezes os professores se veem obrigados a trabalhar de uma determinada forma. Eu acho que o construto da autorregulação parte de uma outra lógica, de um outro sentido, que não pode ser esse. Por isso que, na minha fala, eu coloquei a importância do professor escolher, né? Escolher, poder decidir, olhar todas as questões que envolvem essa abordagem para que ele possa realmente trabalhar. E quando ele percebe, pela experiência que eu tive, quando ele percebe que tudo aquilo que a gente está falando pode ser intencionalmente planejado, ensinado, e que dá resultado, né? Tanto para a vida profissional do professor, quanto para o aluno, ele começa a ver sentido nessas formações, nesses estudos, e começa a fazer parte da sua própria prática, né? Eu acho que é aí que a gente entra. Então, a ideia é que a gente consiga, né, abranger um maior número de pessoas sem ter algo com esse viés impositivo que muitas das políticas públicas trazem aos professores. Não sei se respondo, eu acho que a ideia é um pouquinho essa. Eu vou aproveitar, tem algumas perguntas aqui, olha, eu vou aproveitar para fazer uma síntese também, tentando responder. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vou tentar falar, pedindo os nossos contatos, a gente já está colocando aqui, como convencer os professores da psicologia, da educação, a substituir, pelo menos em parte, o ensino de autores como Piaget, Vygotsky e Vallon pelo ensino da autorregulação? Eu diria, eu acho que a gente talvez não precise convencer o professor a substituir, mas ampliar a psicologia na formação dos professores. Eu acho que a gente tem que dar mais voz à psicologia, à importância da psicologia na formação de professores. Eu acho que é muito importante um professor conhecer Vygotsky, Vallon, Piaget, muito embora não sejam os teóricos com os quais eu trabalhe. Então, o ideal seria ampliarmos esse tempo concedido, valorizarmos mais a psicologia na formação dos professores. Tem mais uma pergunta aqui que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é interessante. Tem várias perguntas, mas a gente vai ter que dar um teto aí até 10h10, não é? Porque vai ter uma outra para dar um intervalinho, senão todos ficam muito cansados. Perguntaram sobre a questão podemos promover a aprendizagem autorregulada para os professores? Sim, podemos pedir para os professores universitários, fazer uma formação com eles, isso tem sido feito, tem iniciativas da Unicamp já pensando nessa direção, e os professores universitários têm um trabalho enorme também com seus estudantes. Eu acho que é importante destacar que o recorte da nossa fala foi a formação de professores, mas assim, a autorregulação é um fator de proteção para o desenvolvimento sadio do ser humano. Então, para o aluno universitário, de modo geral, ela é fundamental também, porque ela protege ele da evasão, da desistência, do fracasso no ensino superior, ajuda na adaptação. Então, com certeza, o professor universitário poderia também ter uma formação nisso, né? Tudo vai depender da formação que a gente vai dando nas bases, né? Quem forma esse professor universitário? Quanto de psicologia ele teve? O que ele conhece? Né? Olha, as perguntas estão extremamente interessantes, eu acho que a gente tem mais 3 minutos, no meu teto aí,
Talvez a Lutz possa responder mais alguma. Eu gostaria de falar um pouquinho também, porque nós temos trabalhado muito com esse tema na Universidade Federal de Pelotas, temos feito oficinas diretas em sala de aula com os alunos, com os professores que se interessam, a gente vai na sala de aula e faz a oficina com os alunos e com os professores. Então, eles acabam compreendendo muito melhor essa proposta e essa estratégia de trabalhar com aprendizagem autorregular, e tem sido muito gratificante. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado, além de trabalhar diretamente com oficinas autorregulatórias ofertadas para os alunos, a gente tem ido em sala de aula direto fazer essas intervenções. E, atualmente, estamos fazendo também, agora que estamos em plena pandemia, em aulas online, distanciadas da sala de aula, estamos fazendo de forma online, em que o aluno consegue perceber quais são suas dificuldades, o que ele precisa se organizar, como trabalhar com o ciclo autorregulatório, o que é planejar, o que é executar, o que é avaliar, como superar essas dificuldades, como usar estratégias de intervenção ali, estratégias de automonitoramento, estratégias que possam ajudá-lo a sistematizar suas práticas mais efetivamente e ter respostas e resultados mais efetivos. Então, nós temos investido muito nisso, né, na formação de alunos universitários, e também temos tido um projeto que nós vamos nas escolas públicas e trabalhamos direto com os professores em sala de aula, onde eles fazem autorregulação com as próprias crianças. Então, aí nós temos objetivos específicos, autorregulação para práticas pedagógicas de escrita, para resolução de problemas, são diferentes modalidades de trabalhos que a gente tem feito, até nas aulas de física, nossos alunos têm trabalhado com estratégias de autorregulação para aprender os conteúdos de física. E percebemos que os alunos conseguem se apropriar melhor disso, porque eles se organizam mais para estudar. Porque que a autorregulação está embasada na própria proposta de como eu planejo, como eu executo e como eu avalio o que eu faço. E no momento que eu tenho mais clareza desse movimento, dessas três abordagens, o aluno consegue melhor organizar suas práticas. Mas, como a Eveli diz, nós temos pouco tempo, mas temos muitas perguntas maravilhosas e que gostaríamos de responder melhor depois, em outro momento, em outra situação. Então, eu deixo aberto também, se a Jussara quiser falar alguma coisa. Eu queria só responder uma pergunta que veio aqui sobre a metacognição na aprendizagem autorregulada, que eu acho que, assim, qual é o papel da metacognição na aprendizagem autorregulada? Eu acho que faz um gancho com a minha fala. Na realidade, a metacognição, ela é uma autorreflexão de nível elevado. Então, ela ocupa um papel central na autorregulação. A metacognição é a tua capacidade de pensar sobre como você pensa. E atualmente, esse conceito foi estendido, e você não só pensa como você pensa, sobre como você pensa, mas como você sente, como você se motiva, como você age. Então, ela é aplicada em outros domínios para além da cognição. Então, eu diria que é extremamente importante. Agora, são 10h11, eu queria também, eu acho que a gente podia fechar essa fala, não sei se vocês concordam. Só para completar a tua fala, a cognição e a metacognição são fundamentais, mas a gente não pode esquecer também que nós temos toda a questão contextual, a questão da prática desse professor, o envolvimento desse aluno nas questões motivacionais, nas questões de como ele gerencia tudo que ele aprende e tudo que o professor faz. Então, é importante entender que existe um arcabouço maior em termos de autorregulação da aprendizagem. Não é só a questão da cognição e metacognição, mas também o envolvimento do professor nessa prática, o envolvimento do aluno nessa prática. Isso é super importante a gente poder destacar nesse momento. Mas, Eveli, tu estava conduzindo aí, finalmente te devolvo a palavra. Tem mais uma pergunta, que eu acho que, assim, na formação de professores já existem iniciações para iniciar as estratégias. Sim, há projetos em andamento de formação de professores estratégicos e autorregulados. Vamos até ter um lançamento de um livro sobre esse tema, né, como promover as estratégias de aprendizagem na formação de professores.
assim, e também, como a Lutz falou, na realidade, hoje você não trabalha só o como você pensa, a reflexão sobre como você pensa, mas você trabalha também como você sente, como você atua, como você se motiva. Então, o próprio conceito de metacognição, ele é aplicado em domínios maiores, ele vai se aproximando ao próprio conceito de autorregulação. Acho que vamos ter bastante tempo aí para trabalhar essas questões, essas temáticas. Acho que não foram respondidas agora, eu peço desculpas de não conseguir controlar tudo, nem sintetizar. Então, eu acho que a gente teria que dar um encerramento realmente agora, porque a gente tem uma outra live para tudo correr direitinho, né? Nós temos uma outra live em 15 minutos. Então, queria dar por encerrada essa sessão. Só para lembrar os participantes que nós vamos ter 2 lançamentos de livros e que esses livros atendem muitas dessas questões que foram colocadas, que eles poderão ver quando a gente for publicar e falar sobre eles. Que eles fiquem atentos, então, a esses 2 momentos, para entender que tipo de livros a gente também está publicando e se vai ao encontro dessas temáticas que eles estão preocupados, que poderá ajudá-los depois a aprofundar, então, essa busca e esse questionamento que eles estão colocando para a gente agora. Sim, então aguardem aí a nossa produção, que eu acho que vai ajudar muito também aí a solucionar as questões como a Lutz coloca. Realmente, lamento muito, mas a gente passou já 15 minutos do previsto, né? Então nós vamos ter que encerrar, é com tristeza que eu encerro, mas a gente tem que estar bem preparado para o próximo. Então, um breve intervalo e até daqui a 15 minutos. E muito obrigada a todos dessa live maravilhosa, os participantes, as perguntas, e até breve. Tchau, pessoal. Obrigada, professor Renê. Tchau, Renê, muito obrigada. Tchau, obrigada a vocês. Até mais. Bom trabalho. Obrigada.